Oi pessoal, tudo bem? Bom, na última semana a gente começou um conteúdo novo, que era sobre a evolução biológica, né? Então, a evolução dos seres vivos, que são as modificações que esses seres vivos vão sofrendo a partir da evolução deles, a partir de cada novo descendente, certo? E aí, como a gente sabe, a Terra é muito antiga e a vida aqui começou há 3,5 bilhões de anos atrás, que foi o que a gente viu na última aula. E aí, a gente tem que pensar assim, bah, prof, como é que a gente sabe que os dinossauros existiram? Ou que animais que existiam naquela época? Ou quando que surgiram os primeiros seres humanos? Né? Então, como é que a gente vai saber essas coisas? E essas coisas a gente aprende ou descobre, né, a partir dos fósseis ou registros fósseis, que são restos, né, ou do corpo ou restos de atividades, né, resquícios da atividade daqueles seres vivos naquele período, certo? Então, essa é uma parte da ciência que a gente chama de arqueologia, né, que é o estudo dos fósseis, certo? Como que isso acontece, né? Então, vamos pegar um exemplo de um animal, por exemplo, né? Um dinossauro, né, que é o mais que todo mundo sempre acha incrível de estudar. Os dinossauros, por exemplo, viveram há muito, muito tempo atrás, há milhões de anos atrás, cerca de 240 milhões de anos atrás. E aí, quando um dinossauro morria, né, vamos imaginar que ele ia ser decomposto, né? Então, ia lá os fungos, as bactérias, outros animais iam se alimentar dele. Das partes moles, né? Então, da carne, né, dos órgãos internos. E aí, o que ia sobrar? Ia sobrar principalmente os ossos, né? E esses ossos não iam se decompor porque é uma matéria muito dura. E aí, conforme ia passando o tempo, né, aquela ossada, ou ela ia se desmontando, ou, por exemplo, ela ia começar ser sedimentada. Por exemplo, ia chover, ia vir uma enxurrada e a terra ia se colocando ali por ele até tapando aquela estrutura. E aí, conforme os animais iam caminhando, aquilo ia se achatando. E conforme vai se achatando, a gente chama um processo de cimentação ou sedimentação, que é quando a terra se compacta, fica muito firme. Ficando muito firme ali, aquilo ali não ia mais se dissolver. E aquilo ali acabou ficando encrostado naquela rocha, né, naquela pedra, que ia estar se formando ali ao redor, né, daquele resto de ser vivo. E aquilo ali vai perdurar por milhões de anos. E assim então a gente acaba descobrindo então esses fósseis e como que eles surgem, né? Ou também podem ser registros, por exemplo, uma pegada de um animal, fezes, por exemplo, ficam encrostadas, né? Então são exemplos então de situações que surgem então os fósseis, né, que é o resto de seres vivos, né? A maioria dos seres vivos então fica só, principalmente os animais, fica só a parte endurecida, né? Dificilmente se encontra um animal totalmente intacto, né? Os únicos animais que foram encontrados intactos, né, foram então alguns insetos, né, que eles estavam preservados dentro de âmbar, né, que é uma resina então liberada por alguns tipos de árvores, né, como se fosse uma cápsulazinha de vidro ao redor do inseto, né? Ou também foi encontrado um mamute no Himalaia, né? Como lá é um ambiente muito frio, esse mamute acabou morrendo e congelou. E aí, quando uma coisa congela, né, quando a gente coloca uma comida no freezer, ela não apodrece, não estraga, né? Então, foi o que aconteceu com esse mamute. Então, é um dos poucos seres vivos que foi encontrado totalmente intacto como fóssil. E está exposto no museu lá na China, se eu não me engano. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha clareado um pouquinho melhor a ideia dos fósseis para vocês. Certo? E aí, semana que vem, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor como que se estuda esse processo evolutivo, como que uma espécie é considerada parente da outra, ou uma espécie evoluiu de outra, né? Então a gente vai começar a entender um pouquinho melhor, mas isso só na próxima semana. Certo? Então, um beijão pra vocês e até semana que vem. Tchau!